Semana passada, na Clássica de Sexta, eu apresentei o projeto de uma fonte de bancada completa com um voltímetro. Se não viu, eu recomendo demais, é um projeto bem bacana para você que quer ter uma fonte. E no vídeo de hoje eu vou trazer mais uma versão de voltímetro, caso você queira implementar naquela fonte ou implementar em qualquer outra aplicação, que é um voltímetro que exibe os caracteres grandes no display LCD, aquele display comum 16:2. Tá muito interessante. Toroid.com.br, invista em transformadores toroidais e indutores para os seus projetos. Acesse agora mesmo. E para componentes eletrônicos, acesse tigercomp.com.br, a loja fera. Nas suas compras na Tiger tem o cupom WRKIDS para você obter um desconto. Veja os links na descrição. Eu sou Wagner Rambo, sejam muito bem-vindos ao WRKIDS Channel e esta é mais uma Clássica de Sexta. Estão prontos para mais uma legendária? Let's get started! O diagrama esquemático do nosso voltímetro está aqui, é um circuito bastante trivial já. Eu vou utilizar o PIC16F876A, um excelente microcontrolador de 8 bits mid-range que serve para muitos tipos de aplicações. Conectei o LCD 16:2, o RS e o Enable nos pinos RC0 e RC1 e os bits 4 ao 7 nos bits 4 a 7 do port C. Estamos ligando o display no modo de 4 bits. P1 é o ajuste de contraste do display, que é alimentado a 5 volts. C2 o capacitor de desacoplamento. Eu tenho o R2, que é um resistor para limitar um pouco a corrente do backlight. Então este é o circuito que vamos utilizar. Eu tenho um capacitor de desacoplamento para o PIC, resistor de pull-up para o Master Clear. Eu não vou utilizar o Reset, mas se você quiser pode ter aí um botão para o GND. Cristal de 16 MHz com os capacitores de compensação, como sugere o datasheet do dispositivo. Para variar a tensão do voltímetro, eu vou utilizar um trim-pot simples de 0 a 5 volts, conectado ao AN0, a entrada analógica 0 do microcontrolador. E aí você pode desenvolver aqui um divisor resistivo caso você queira ter tensões maiores, então trabalhar com tensões maiores sem problema nenhum. E aqui é interessante você reparar que a partir de um divisor de tensão com resistores, você pode escalonar para diferentes níveis de tensão. Nesse exemplo em particular, eu estou trabalhando direto com 5 volts, então vamos medir de 0 a 5 volts. Mas se você quer eventualmente um voltímetro para até 25 volts, até 30 volts ou mais, você pode projetar um divisor de tensão, aplicar ali na entrada e ajustar no software para realizar o cálculo de forma proporcional. Eu vou mostrar isso para você no software em detalhes. Na semana passada nós fizemos um voltímetro de 25 volts, então você pode pegar aquele divisor que apresentamos lá e adaptar para esse exemplo aqui, caso você tenha interesse. O software foi desenvolvido na linguagem C, LCD.H é a nossa library, que sempre utilizamos para o display. Eu tenho as funções aqui VMeter, que faz o cálculo de tensão e exibição no display, e tem as funções DispBig e SegBig. Estas duas funções geram os caracteres para formarmos os dígitos grandes no LCD. Eu basicamente vou combinar duas linhas com 3 colunas do LCD para mostrar os dígitos, os números que eu quero, naquele aspecto de 7 segmentos. Por isso, desenvolvemos aqui arrays para representar os segmentos no LCD. Um para o segmento A, um que serve para o segmento B e C, um que serve para o segmento D, um para o E e F, também tem um para o A e para o G, eventualmente vou precisar mostrar A e G juntos, e outro para o próprio G. Então esta combinação de bytes aqui gera os caracteres especiais para os segmentos do display. E eu aproveito e abro aqui a Revista Eletrônica WR, na edição de junho de 2025, nós apresentamos um artigo sobre caracteres grandes em LCD 16:2. E aqui você vai ver muito mais detalhado como funciona essa questão de gerar caracteres grandes com LCD 16:2. Recomendo a assinatura da revista, mensalmente tem edições inéditas para você.
e é um valor simbólico para você ter acesso a todas as edições. Já estamos no número 55. E aqui eu utilizo a CD-ROM do LCD, que é uma área especial de memória onde o usuário pode armazenar até 8 caracteres personalizados. Então nós fizemos isso. Montei aqui os caracteres manualmente que formaram aqueles conjuntos de 8 bytes para formar os meus caracteres especiais. Então eu escrevo um array, declaro um array para cada caractere personalizado que eu quero. Eu posso, com esse recurso, ter até 8 caracteres personalizados. Aqui nós temos 6, então ainda tem espaço para mais 2. Como eu havia dito, nós vamos usar 2 linhas e 3 colunas para representar cada um dos números. E aqui estão os números 1, 2, 3 e 4 como exemplo para você. É esse o aspecto que veremos na prática no LCD 16:2. Muito interessante. Então, se você quer se aprofundar na criação de caracteres personalizados para o display na CD-ROM e também no software envolvido, eu recomendo a revista WR. Invista agora mesmo. Vamos ver mais um pouco do software, então vou mostrar para você. Agora ficou bem claro de entender como os caracteres são exibidos. Nós montamos pixel a pixel, pois o LCD 16:2 ele forma os seus caracteres, podemos chamar de conjuntos de pixels ou pontos, que é mais usual, até no manual está referido a dots, pontos, então nós temos 5×8, esse modelo em particular que eu estou utilizando, e assim que estes foram gerados. Continuando o software, a função principal é utilizada para configurar os registradores CMCLN, ADCLN0 e 1. Aqui eu desabilito os comparadores, ligo a conversão AD, seleciono a frequência de amostragem e também no ADC1. E aqui eu também seleciono o canal analógico 0 de operação como analógico apenas. Inicializo o LCD com esta função e desligo o cursor e o blink. Nós não vamos utilizar o cursor, aquele underscore que fica nos caracteres, porque eu ocupo a 8ª linha com os caracteres personalizados. Então, nesse caso, eu não posso utilizar o recurso de cursor. No loop infinito eu chamo a função vmeter e ela simplesmente faz o cálculo da tensão. Temos a local aqui, static voltage, que é utilizada para armazenar o valor da tensão em inteiro. Então faço o cálculo com a leitura do conversor AD, um conversor AD de 10 bits, vai de 0 a 1023, proporcional a 0 a 5 volts. Com este cálculo, vezes 50 dividido por 1023, eu tenho o valor diretamente proporcional à minha leitura. E aí, eu vou utilizar o parâmetro em inteiro, por isso casting para unsigned aqui. Como o meu valor máximo é 5 volts, eu tenho aqui o valor 50 na minha equação. E é este número que você modificará caso queira, por exemplo, 10 volts, 15 volts, 25 volts. Se você quer 10 volts, muda para 100. 15 volts, 150. 25 volts, 250. 30 volts, 300. Porque eu vou armazenar em inteiro. Então, voltage, quando receber um valor de tensão, por exemplo, 5 volts, o valor que esta variável recebe de fato é 50 em inteiro. Eu vou mostrar no meu display 0,5 e depois o 0. Então eu posso inserir manualmente um ponto aqui. É mais fácil de trabalhar assim, exibindo um inteiro no LCD como se fosse um decimal. Seguindo aqui, nós vamos utilizar dispbig para mostrar então o dígito das centenas, normalizado para ASCII, a partir deste ponto da variável de coluna, que está aqui. Por padrão será na coluna 1. Então eu exibo na coluna 1, exibo 3 colunas à frente. Lembrando que eu preciso de 3 colunas para cada dígito, por isso que eu preciso somar 3 aqui para exibir o próximo caractere. Então eu vou inserir um ponto aqui, o que é legal é que eu posso mesclar os meus caracteres grandes com os já existentes no LCD. O ponto eu vou usar o já existente,
utilizando a função de escrita normal, na posição 3 à frente, coluna mais 6, portanto, e na segunda linha do LCD. Em coluna mais 7, avançando mais uma coluna, eu vou imprimir o último dígito, que será o referente aos decimais de tensão. E aí, por fim, eu vou imprimir na primeira linha, 13ª coluna, posição 12, o V de volts, também usando os caracteres disponíveis. A função de SPBig eu expliquei em detalhes como você forma os caracteres, basicamente usando um switch a partir do parâmetro num. Recomendo a leitura do artigo, portanto, aqui estamos formando de 0 a 9. Baixando o software você também conseguirá entender facilmente. E SegBig forma os caracteres personalizados de segmento. Aqui com o 40 em hexa, esse comando me permite escrever na CD-RUN. Então eu organizo em slots de 8 bytes para conseguir preencher corretamente. Vamos testar este voltímetro na prática, ver a visualização dele, ficou bem legal. Eu recomendo que você utilize nas suas fontes de bancada ou outros projetos. Venha comigo! Circuito montado, sem mistério, aqui o pique, os capacitores de desacoplamento, ajuste de contraste, cristal, capacitores de compensação, resistor de pull-up, o trimpote de ajuste de tensão e o nosso LCD 16x2. Sem delongas, vou alimentar com 5 volts e já estamos medindo a tensão. Olha que bacana essa visualização. Vamos ajustar aqui o contraste do display. Legal demais. Eu tenho aqui 2.2 volts. Muito bom. Então, ajustando aqui no trimpote, eu vario essa tensão e eu tenho um voltímetro com visualização grande aqui. Muito legal mesmo. Eu aproveito para trazer uma dica para você nesse projeto. Você pode combinar as duas técnicas, então, eventualmente, você pode desejar exibir algum outro parâmetro no display. A partir de uma seleção do usuário, seja por botão, seja uma chave ou um sistema de menus, você pode trocar entre a exibição grande e uma exibição pequena utilizando os caracteres convencionais do LCD. Deixo como dica para você aperfeiçoar aí o projeto. 1.3 volts, zerei aqui, chegamos a 0 volts. Mais um pouco, 0.7 volts, 4.3, 4.5, muito bacana, bem legível, um voltímetro bem diferente para você implementar. Vamos fazer aquela comparação com um fluke, eu vou medir aqui direto na entrada. Está bem coerente, ó. 4.53, 4.5 volts. Vamos ajustar o trimpote. 4.995, 5 volts no nosso voltímetro. 1.6 volts, 1.61 no fluke, então está muito coerente, como você vê. O voltímetro funcionando bem. 0.52, 0.6... 0 volts, 0 volts. E eu aproveito essa imagem bacana aqui e indico para você o curso definitivo de eletrônica digital. Vocês me perguntam sempre como eu consigo projetar tantos circuitos assim. Um dos motivos é o conhecimento avançado em eletrônica digital. E no curso, que está com 50% de desconto, estamos criando a oportunidade para você se tornar especialista em eletrônica digital do total zero. Para todos serve esse curso, você que não tem conhecimento ainda, você que já é intermediário ou mesmo você que já tem bastante conhecimento, vai aprender ainda mais, isso é garantido e tem o certificado de conclusão. Então aproveite a promoção e invista no seu conhecimento, o conhecimento é o único investimento 100% garantido. Tá aí, mais um voltímetro para você implementar nos seus projetos. Deixe seu comentário, qual outro tipo de display ou voltímetro ou aplicação você quer ver aqui na Clássica de Sexta. Estamos sempre anotando as sugestões. Tem sexta, tem clássica, sempre no seu WR Kids Channel.
Concluímos mais uma clássica de sexta aqui no canal. Muito obrigado por assistir. Como sempre, maratone os nossos vídeos, se inscreva e deixe o like, considere também ser membro. Desejo a todos um ótimo final de semana com bons projetos. Aquele abraço e até a próxima!